Marcelo Jogaib na área. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Domingão, dia 16 de junho de 2018, e eu aqui acordei mais cedo para fazer meu vídeo e falar com vocês sobre testosterona, TRT e sexo, parte 2. Segue o vídeo, galera. Meus amigos, falei a parte 1 sobre sexo com vocês, tentando desmistificar o que muitas pessoas acreditam, propagam por aí, que testosterona, que esteroides anabolizantes vão te deixar broxa e com disfunção erétil, né? Em primeiro lugar, o meu objetivo com esse vídeo aqui é que ninguém faça nada por conta própria. Se você tem uma dúvida, se você tem alguma curiosidade sobre esteroides anabolizantes, procure seu médico, não tome nenhum remédio por conta própria. Esteroides anabolizantes não são um bicho de 7 cabeças, como pintam por aí, mas também não são balinha, portanto, não prejudique, não coloque sua saúde em risco fazendo nada por conta própria. E dando sequência aqui, o que eu quero falar? Bom, pessoal, quando se trata de ereção, a gente entende que isso é algo muito importante para a saúde do homem, sem dúvida nenhuma. E a gente tem que entender que existem disfunções eréteis diversas, mas, de um modo resumido, eu vou tentar explicar aqui para vocês os 3 principais sistemas orgânicos que o homem precisa estar com eles íntegros para que ele tenha uma boa ereção. Vamos lá, são eles os 3 sistemas orgânicos principais, básicos, que o homem precisa estar com eles íntegros para ele ter uma boa ereção. Em primeiro lugar, o sistema circulatório. O pênis é como se fosse uma bolsa de sangue, uma bolsa que recebe sangue do corpo e que enche. O enchimento desse pênis, né? O nosso coração, ele é um músculo que bombeia sangue para todo o corpo, e o vaso principal que sai dele é chamada aorta, é uma artéria principal que desce, bifurca nas ilíacas e vai irrigar tanto os membros inferiores quanto o próprio pênis, emitindo seus ramos, não vou entrar em detalhes aqui, e enchendo esse pênis através das artérias com o sangue. E esse pênis tem o corpo cavernoso. O corpo cavernoso é como se fosse uma bolsa que vai encher de sangue. E tem os vasos que retornam, né, que vão trazer de volta o sangue, né? E o sistema circulatório ele tem que estar íntegro. E quais são as principais doenças que afetam o sistema circulatório? Diabetes, hipertensão, dislipidemia, ateromatose, né? Aneurisma, enfim. Se esse trajeto que eu descrevi para vocês tem alguma dificuldade de circular, aquele sangue, igual fosse um encanamento, não vai chegar sangue naquele pênis. Então, doenças como diabetes, hipertensão,
O paciente que tem doença ateromatosa. O que é isso? Eu falo bastante disso aqui nesse canal. Ateromatose são placas de ateroma que obstruem a luz do vaso. Então o paciente não vai ter chegada de sangue naquele pênis e não vai ter o enchimento adequado. E o que a gente entende também? O coração, como falei, uma bomba, ele bombeia sangue. E existem drogas que atuam nesse coração para controlar a pressão sanguínea, né? Uma delas, muito conhecida, o beta-bloqueador. Beta-bloqueador, como o nome diz, bloqueia a ação de contração do coração. E isso pode sim dar um problema de disfunção erétil. Enfim, o sistema circulatório ele é muito vasto e ele precisa estar íntegro num paciente para que ele tenha um enchimento peniano correto. Sistema circulatório é um, sistema nervoso é outro. O sistema nervoso, o impulso elétrico é disparado pelo sistema nervoso central, desce pela medula, mergulha pela próstata, pelos nervos erigentes que vão disparar o impulso elétrico para a ereção. Então, um paciente que tenha sofrido um trauma de bacia, uma cirurgia de próstata, um acidente automobilístico e que ele danificou esses nervos, o trajeto desse nervo pelo seu sistema nervoso, ele pode sim ter uma disfunção erétil. Então, falei do segundo sistema. Agora vamos para o terceiro sistema, que é o sistema endócrino. O sistema endócrino que refere-se aos hormônios, eles precisam estar adequadamente funcionantes para que esse camarada, visualmente, com seu estímulo visual ou com seu estímulo sensitivo, enfim, tenha disparado a sua atração por aquilo que ele está sendo submetido, seja a visão, seja o toque, seja o pensamento, e os seus hormônios promovam toda uma cascata de reações em que aquele estímulo visual, por exemplo, vai disparar o mecanismo erétil. Então, se o camarada tem um sistema endócrino ruim, impróprio, ele vai ter dificultado esse disparo da ereção. Então, ele vai ter o estímulo visual, a mulher bonita vai aparecer na frente dele, vai se insinuar para ele, e ele não vai ter o estímulo visual disparando, né? Então, falei dos três principais sistemas: sistema circulatório, sistema nervoso e sistema endócrino. É lógico que tem que ser detalhado, né? Não estou aqui tentando resolver a vida de ninguém por YouTube, mas existem causas emocionais, psicológicas, que muitas das vezes são a maioria nos pacientes, sem dúvida nenhuma, né? Mas existem as causas orgânicas, como falei aqui para vocês. E por que eu estou falando sobre isso? A testosterona ela vai atuar principalmente na questão endócrina e ela vai melhorar também a questão circulatória, já que ela favorece a formação de óxido nítrico. O óxido nítrico é uma substância vasodilatadora que vai promover o enchimento, a dilatação desses vasos, dessas veias no seu pênis. Então, a testosterona melhora isso também. Ela não vai atuar no sistema nervoso, né? Se o camarada tem esse trajeto nervoso comprometido, muito provavelmente ele precisa de alguma correção cirúrgica ou até ele teve algum trauma importante e isso não pode ser corrigido. Enfim, e por que eu estou falando sobre isso? Na nossa sociedade hoje, pessoal, muita coisa é totalmente aceitável. As mulheres colocam implantes nos lábios para ficar com o lábio volumoso e ninguém fala nada. As mulheres rasgam seu corpo, colocam próteses de silicone, se submetem a riscos de infecções e ninguém fala nada. A mulher pode colocar prótese de silicone, não tem problema nenhum, fazem lipoaspiração e não tem problema nenhum, mas o maldito homem fazer uma TRT
é errado, é moralmente inaceitável, é moralmente impróprio, estar trapaceando e é arriscado, como muita gente fala por aí. Então, pessoal, eu vim aqui levantar essa bandeira de que TRT acompanhado não é nada disso. E por que eu estou falando disso? Porque ela melhora a vida de diversas pessoas. Eu não estou falando para qualquer um fazer isso, pelo amor de Deus, mas se você tem sintomas de baixa testosterona, se você tem problemas de ereção, ela pode te ajudar, sim, sem dúvida nenhuma. Falei desses 3 sistemas orgânicos, sim. Falei que mais frequentemente o problema é emocional. Agora, cada caso é um caso. O paciente é hipertenso, o paciente é diabético, o paciente tem disfunção hormonal e hoje é o que mais a gente vê epidemiologicamente, são pacientes jovens, saudáveis, com níveis baixos de testosterona. Por que você não vai repor a testosterona nesse cara? Por que esse cara não pode fazer o uso contínuo acompanhado por um profissional de testosterona? Qual é o erro? Qual é o problema disso? Isso é arriscado? Esse paciente vai morrer? Esse paciente vai infartar? Ele vai desenvolver um câncer de próstata? Pessoal, nós sabemos que isso tudo foi mito, que isso tudo foi empurrado em nossas cabeças desde 1941, baseado num único estudo. Foi divulgado, foi empurrado em nossas cabeças que testosterona causava câncer de próstata. E hoje a gente já tem acesso a muito mais conhecimento, a muito mais estudos detalhados. Como que alguém ainda tem a coragem de falar que hoje a gente não sabe as consequências dessas substâncias no nosso organismo? Como não sabem? A testosterona existe há quase um século. Como que a gente não sabe a consequência dessa substância endógena que nós produzimos? Né? E aí você tem um camarada com disfunção erétil, com problemas de libido, e você dá para ele tudo menos testosterona. Você dá DHEA, você dá SARMs, você dá qualquer outra coisa, tríbulos, dá não sei o que, e não pode dar a testosterona que está aí sintetizada. Então, meus amigos, vamos parar com essa história ridícula. Né? Nós temos hormônio, está sintetizado. Se o seu organismo não produz ele em níveis adequados, qual o problema repor? Tá? Testosterona melhora sim a vida sexual. Você acha que esses atores de filmes eróticos eles usam o que para ter ereção e libido aumentada? São hormônios esteroides, são testosterona. É óbvio, eles usam substâncias vasoativas como inibidores de fosfodiesterase, tadalafil, usam substâncias como papaverina, injetável, sim, sem dúvida. Tudo isso tem seus riscos, sem dúvida nenhuma. Mas eles usam testosterona, melhoram eles fisicamente, dão um aspecto que eles têm, obviamente fazem dieta, treinam, enfim. Mas testosterona é a droga que muitos atores de filmes eróticos usam para melhorar sua capacidade, seu desempenho sexual. E ninguém fica broxa por causa disso. Ninguém vai ter uma disfunção erétil por causa disso. Você tem disfunção quando faz essas loucuras que esses jovens fazem, de ciclos, faz uso elevado e para do nada e destrói o seu eixo, não tem tempo para o seu eixo se recuperar, não sabem como esse eixo se recupera, fazem coisas de internet, lê aí protocolo de HCG e começa a usar essas substâncias. Eu recebo esses pacientes no consultório, entendeu? Então, pessoal, não sejamos autopunitivos, achar que é errado usar testosterona, achar que é usado você repor essa substância no seu organismo, se ela está baixa, se você tem baixos níveis, se você já checou isso no exame laboratorial. Não tenha reticência de procurar um médico para ter a sua reposição feita, bem feita. Eu sei que isso é o feijão com arroz da medicina. Você tem deficiência de um hormônio, você procura um profissional para repor. E muito paciente vai lá, vai cá, vai não sei aonde e fala: doutor, eu procurei médico e ninguém quer repor. Venham até mim que vocês não vão encontrar esse tipo de preconceito, essa reticência em tratar o feijão com arroz. Tenho deficiência, tenho a substância na prateleira das farmácias, faço a reposição.
tá? Ninguém está falando para vocês que dá para vocês daqui fazerem por conta própria. Precisa de um profissional acompanhando. Tem seus riscos, sem dúvida nenhuma. Senão, estava sendo vendido no mundo verde, na prateleira lá. Existem seus riscos. Mas não é esse bicho de 7 cabeças que pintam. Você vai infartar, você vai desenvolver câncer. Não é assim, pessoal. Não é assim. Tá? 2019, vamos acordar. Assim como tem um vídeo meu aqui, tem diversos vídeos de loucos falando um monte de abobrinha. E todo mundo dá ouvido. Fala que testículo vai necrosar. Fala que você vai ficar broxa. Entendeu? São médicos, tem médicos falando isso. Não use testosterona, é uma bomba. Pessoal, sejamos críticos. Que bomba é essa que o papai do céu deu 2 testículos para você produzi-las? Tá certo? Então, pessoal, vamos acordar. Testosterona é vida. Sexo é vida. Ninguém, nenhum ser humano. Esquece o que eu estou falando. Por que uma pessoa usa cocaína? Né? Já que gostam de extrapolar esses exemplos toscos. Porque algum benefício ela traz. Né? Vicia, destrói você, tem risco cardiovascular, enfim. Mas o cara não vai lá voltar a usar se não fosse bom, certo? Se não desse algum prazer para ele. Por que uma pessoa, por que os fisiculturistas, não estou batendo palma dizendo que isso é correto, fazem uso de esteroides anabolizantes? Só porque eles ficam fortões e estão aí broxa, todo mundo fortão e broxa. Mentira! Eles se sentem bem, eles se desempenham bem, se sentem bem, se têm autoconfiança e melhora a sua capacidade sexual, pessoal. Tá? Fisiculturista que usa testosterona e está tendo desempenho sexual ruim, é porque certamente está com um problema cardiovascular. O sistema circulatório está com problema. Não tem condicionamento cardiovascular, não tem uma circulação adequada. Agora, dizer que testosterona vai deixar alguém broxa, isso é uma grande mentira. Tá certo, pessoal? Bom, tenham um ótimo dia. Pensamento crítico. Se vocês têm dúvidas, se vocês têm algum questionamento, pessoal, a internet é um meio de divulgação, mas procurem um profissional que saiba tratar dessas questões e que não tenha esses preconceitos e venham para cima de vocês com esses mitos ridículos que nós hoje sabemos que é uma grande mentira. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até mais.